Olá pessoal, sou a professora Tamires Felizardo, professora de Direito Administrativo aqui do Ponto. Vou ministrar aqui o Pulo do Gato e o objetivo com vocês nesse curso é dizer o que realmente cai em prova. O Pulo do Gato não visa esgotar o tema, então aqui são na verdade dicas, posicionamentos, como a FCC se posiciona nas suas provas. É esse meu objetivo com vocês, de te falar o que vai cair na sua prova. Antes de a gente iniciar, eu peguei para trabalhar com vocês o pregão, que é um dos itens do edital, mas antes da gente iniciar, qual que é a dica de estudo que eu tenho para contar para vocês? Antes de mais nada, toda vez que vier no edital alguma legislação, vocês vão abrir o site do Planalto, jogar o número da lei Planalto e ler a lei do site do Planalto. Então, abram um Google, joguem lá o número da lei Planalto e leiam a lei do site do Planalto. Antes de mais nada, por qual motivo? Geralmente tem aluno que fica preso à apostila, que fica preso a um vadimeco, a uma legislação, e a gente tem que ficar atento às atualizações. E direito administrativo, a lei de improbidade administrativa sofreu atualizações recentemente, 8.112, enfim, tem diversas legislações que sofreram pequenas alterações e a gente tem que ficar atento a isso. Outro detalhe importante, leu a lei, é importante acompanhar um pouco de jurisprudência. Já foi a época que a FCC só cobrava letra de lei, isso já aconteceu. Mas quem vem acompanhando essa banca deve ter notado que já não é mais tão simples assim. A tendência dos concursos é aumentar o grau de dificuldade e a FCC eventualmente cobra um pouco de jurisprudência, principalmente para o cargo de analista área judiciária. Mas mesmo para técnico é bom ficar um pouquinho atento às jurisprudências. Logicamente, no decorrer do nosso curso, vou comentar com vocês o que vem mudando, quais são os posicionamentos dos tribunais superiores, mas quem quiser pode me mandar uma mensagem que eu dou uma dica também de alguns sites para acompanhar jurisprudência. E por fim, e mais importante, fazer infinitas questões da FCC por dia. Quanto mais questões você faz de prova da FCC, da banca, mais preparado você vai estar. Nesse tópico também é importante esquecer as outras bancas, você vai focar na sua banca para chegar na hora da prova e ficar automático. É muito comum aquele aluno que treinou muito chegar na hora da prova e cair uma questão igualzinha a que ele fez em casa. Então tem que realizar muitas e muitas questões, porque no final você vai estar refletindo, você vai estar pensando igual o examinador, igual a banca FCC. Onde você faz essas questões? Você pode pegar provas antigas, tem vários sites de provas antigas e pode entrar em alguns sites também específicos de questões. Enfim, tem várias formas. Quem quiser pode mandar e-mail, pode mandar uma mensagem que eu mando para vocês alguns sites de questões também. Então tem que fazer muitas questões. Eu fico brincando que aluno tem toque. Aluno acha que tem que ler várias e várias vezes a matéria antes de partir para as questões e não é assim que funciona. Você vai dar uma lida na matéria, uma lida na lei quando se tratar de uma questão que tenha previsão legal, ou então uma lida na doutrina quando for uma questão doutrinária, uma lida, duas no máximo e depois você vai partir para a questão. Tendo dúvida, você volta na matéria, porque o mais importante são as questões de prova. Então, dito isso, vamos iniciar nosso tema pregão. O que vocês devem fazer para estudar o pregão? Como vocês vão proceder em casa para estudar o pregão? Vocês vão ler a Lei 10.520, que é a lei do pregão, mas vocês vão ler também o Decreto 5.450, que regulamenta o pregão eletrônico em âmbito federal. E tem lá, tá lá, é um tópico do seu edital. Vocês vão ler também o Decreto 3.555. Aí você fala, mas professora, não está escrito esse decreto no meu edital, mas eu sugiro, eu aconselho a leitura desse decreto porque regulamenta o pregão. E a FCC já cobrou questões desse decreto, tá certo? E como o decreto regulamenta a lei, é importante que vocês deem uma olhadinha também no decreto 3.555. Dito isso, vamos lá. Pregão, Lei 10.520 de 2002, trata-se de modalidade de licitação que não consta do rol da Lei 8.666. Ressalta-se que a Lei 8.666 aplica-se de forma subsidiária ao pregão. Então, primeiro detalhe importante, o que é o pregão? O pregão é uma modalidade de licitação que não se encontra no rol da Lei 8.666. Ele encontra-se em outra legislação, que é a Lei 10.520.
Dito isso, já te dou uma dica para sua prova. Quando você estiver estudando pregão, aula de hoje, vocês vão fazer um paralelo no caderno, abra um caderno e vão fazer um paralelo, características do pregão que o diferenciam das demais modalidades de licitação previstas na Lei 8666. Então, o pregão é uma modalidade de licitação prevista em lei específica, cujo objetivo é a aquisição de bens e serviços comuns. E o que seriam bens e serviços comuns? São aqueles que podem ser especificados no edital de forma objetiva. Um exemplo, compra de papel de ofício, compra de caneta. Como é que vai estar escrito no edital? A administração pública quer adquirir canetas esferográficas, cor azul, cor vermelha, cor preta, material transparente. Então, é algo que é facilmente especificado em um edital, de forma bem objetiva. Outro exemplo, compra de papel higiênico, compra de sabonete líquido, se for o caso. Enfim, esses materiais comuns, bens e serviços comuns, serão adquiridos pela administração pública através do pregão. Modalidade, então, para aquisição de bens e serviços comuns. Outro detalhe importante, comumente, que cai em prova. O pregão não me interessa o valor da licitação. O que costuma vir em prova? O seguinte, a administração pública quer adquirir papéis de ofício e o valor total dessa compra vai ficar em 2 milhões. Pode ser utilizado o pregão? Não me interessa o valor. Qualquer valor pode-se utilizar o pregão. Anotem aí. FCC ama te lançar um valor, você já estremece. Meu Deus, será que esse valor pode ou não pode pregão? Porque na Lei de Licitações e Contratos, na Lei 8666, nós veremos que a depender do valor será utilizado ou concorrência, ou a tomada de preço, ou convite. No pregão não tem isso. Independentemente do valor, pode ser utilizado o pregão desde que para aquisição de bens e serviços comuns. Então, vamos continuar o slide. Para a utilização do pregão, o que importa é a natureza do objeto, bens e serviços comuns, e não o valor do contrato. Então, vocês vão anotar no caderno de vocês que no pregão não me interessa o valor do contrato. Artigo 1º da Lei 10.520. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por essa lei. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos desse artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Para a União, incluindo administração direta e indireta, inclusive empresas públicas e sociedade de economia mista, a modalidade pregão é obrigatória, sendo preferencial a sua utilização na forma eletrônica. Para os estados, Distrito Federal e municípios, é de uso preferencial, ou seja, discricionário e não vinculado. Essa é uma observação muito importante para a prova de vocês. Essa observação não tem previsão na Lei 10.520. Essa previsão está lá no Decreto 5.450. E o que vem dizendo o Decreto 5.450? O que vem dizendo esse decreto? Para a União, na compra de bens e serviços comuns, é obrigatória a utilização da modalidade pregão, preferencialmente na modalidade eletrônica. Porém, para estados, Distrito Federal e municípios, a utilização do pregão para aquisição de bens e serviços comuns, ela é facultativa. Ele deve ser sempre utilizado de forma preferencial, mas existe uma faculdade. Fiquem atentos a isso. Na Lei 10.520 vem dizendo que o pregão poderá ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, sendo utilizado preferencialmente na sua modalidade eletrônica, que é o pregão pela internet. A pessoa não precisa comparecer presencialmente e entregar sua proposta, é tudo feito pela internet. E é o Decreto 5.450 que regulamenta esse pregão eletrônico. E lá vem claro, deixa claro que para a União é obrigatória a utilização do pregão, preferencialmente na modalidade eletrônica.
Como vocês vão realizar uma prova para a FCC, vocês vão notar que as palavras são muito importantes. Então, quando você estiver lendo a legislação, tentem imprimir aquela lei que você tirou lá do site do Planalto, o decreto que você leu lá do site do Planalto, e grifem as palavras-chave, porque a FCC troca as palavras-chave. Vamos continuar. Em âmbito federal, é regulamentado pelo Decreto 3.555. O referido decreto dispõe que o pregão não poderá ser aplicado nas contratações de obras e serviços de engenharia, bem como as locações imobiliárias e alienação em geral. Aqui nós temos que ter um cuidado muito grande. O decreto 3.555, ele traz algumas situações em que não poderá ser utilizado o pregão. De acordo com esse decreto, quais são essas situações? Obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações em geral. Só que a gente tem que tomar um cuidado. O Tribunal de Contas se manifestou sobre essa previsão legal. Existe um entendimento sumulado junto ao Tribunal de Contas, que vem dizendo o seguinte: em relação a serviços de engenharia, é possível que seja utilizado o pregão. Então, para o Tribunal de Contas, essa previsão aqui não estaria correta, porque no que tange a serviços de engenharia, poderia sim ser utilizado o pregão. Esse entendimento do Tribunal de Contas da União, ele foi sedimentado, consolidado no Decreto 5.450, que é previsão do seu edital. Lá já vem claro o seguinte: o pregão não poderá ser utilizado para obras de engenharia, locação imobiliária e alienação em geral. O decreto 5.450, ele já não fala mais de serviços de engenharia, portanto, fiquem atentos. A FCC, ela costuma cobrar logo no enunciado, de acordo com o decreto 5.450, então fiquem atentos a esse detalhe. Cortem aí no seu slide, eu coloquei essa redação do decreto 3.555 para chamar a atenção de vocês a esse posicionamento que foi consolidado pelo decreto do pregão eletrônico em âmbito federal. Vamos continuar. Princípios básicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório. Até então, nós estávamos falando de princípios básicos da administração pública em geral. Legalidade está lá, no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Impessoalidade, tratar todos da mesma forma, está ligada ao princípio da isonomia, ao princípio da finalidade. Moralidade é boa-fé, honestidade, que também está totalmente ligada à probidade administrativa. Igualdade está totalmente ligada à impessoalidade, tratar todos os participantes da licitação da mesma forma. Publicidade, as licitações devem ser públicas. Agora aqui modificou vinculação ao instrumento convocatório. Existe uma expressão que a gente fala o seguinte: o edital é a lei interna. O edital é a lei interna da licitação. Tanto a administração pública se vincula ao edital, assim como os licitantes também estão vinculados ao edital. Esse é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Julgamento objetivo é outro princípio diferenciado, que se aplica tanto ao pregão como às demais modalidades de licitação. O julgamento objetivo é o seguinte: o que interessa para a administração pública é a proposta mais vantajosa e não com quem ela vai contratar. Não interessa a empresa que a administração pública vai contratar. Se essa empresa cumprir os requisitos legais, todos os requisitos para a sua habilitação, não me interessa quem será contratado. O que interessa é a proposta mais vantajosa, que será julgada de forma objetiva. Bem assim, aos princípios correlatos da celeridade. Celeridade, que é rapidez, que é agilidade, é um princípio específico do pregão. O pregão, como nós veremos a seguir, ele é muito mais rápido, é uma modalidade muito mais célere do que as demais modalidades de licitação. Finalidade
está totalmente ligada à impessoalidade, porque a finalidade da administração é sempre o interesse público e o interesse coletivo. A finalidade específica do pregão é a proposta mais vantajosa. Razoabilidade e proporcionalidade, que é agir de forma ponderada diante de um caso concreto. Competitividade. A competitividade está totalmente ligada à impessoalidade. Quanto mais competitivo é o certame, melhor para a administração, mais fácil para a administração encontrar uma proposta muito vantajosa. Justo preço. Seletividade, seleção da proposta mais vantajosa e comparação objetiva das propostas. Comparação objetiva das propostas está totalmente ligada ao princípio do julgamento objetivo. Nesse esqueminha tem aqui para vocês as principais características do pregão, que o diferenciam das outras modalidades de licitação. Primeiro, como nós já vimos, o pregão é utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, que são aqueles que estão facilmente especificados no edital, são especificados de forma objetiva, sempre do tipo menor preço. Isso aqui é muito importante, simplesmente despenca em prova. É o seguinte: o pregão é uma modalidade de licitação, ou seja, é o procedimento adotado pela administração pública na busca da proposta mais vantajosa. Mas existe também o que a gente chama de tipo de licitação. Modalidade de licitação é o procedimento, pregão, concorrência, tomada de preço, etc. Agora, o tipo de licitação é a forma de julgamento, é o que a administração pretende. É o menor preço? É o maior lance? É o menor preço e melhor técnica? É apenas a melhor técnica? No pregão, o tipo de licitação a ser utilizado será sempre o menor preço. Como são bens e serviços comuns, exemplo, papel de ofício, papel higiênico, a administração ela quer o mais barato. Não me interessa se o papel de ofício ele é mais fininho, ele é mais sedoso, ele é mais macio do que o do concorrente. O que interessa é o que é mais barato, desde que siga as especificações do edital. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Cai demais em prova, vem te dizendo. No pregão será utilizado o tipo de licitação melhor técnica e preço? Sempre o menor preço. A administração quer o mais barato, porque é um bem ou um serviço comum. Vamos continuar. Outra característica do pregão, como eu já disse a vocês, qualquer valor de contrato. FCC vive dizendo o seguinte: a administração quer celebrar um contrato para a compra de um bem ou serviço comum no valor de 5 milhões. Pode ser utilizado o pregão? Pode, porque não me interessa o valor. Isso aqui também é bem diferente das regrinhas lá da Lei 8666, porque lá existe uma especificação de valor. Dependendo do valor será utilizado concorrência, dependendo vai ser utilizado tomada de preço e dependendo vai ser utilizado convite. No pregão não me interessa o valor do contrato. Inversão de fases. O julgamento precede a habilitação. A adjudicação precede a homologação. Essa é uma outra característica importantíssima do pregão. No pregão existe uma inversão de fases, diferente da Lei 8666, que segue uma fase padrão. Como é que é essa fase padrão? Regra, de acordo com a Lei 8666, é o seguinte, são as fases: primeiro habilitação, depois julgamento, depois homologação e, por fim, adjudicação. Essa é a fase normal da Lei 866. Só que no pregão existe uma inversão de fases. Primeiro, julgamento para depois ter habilitação. Primeiro, a adjudicação para depois ter a homologação. Vocês vão notar aí na frente o seguinte: princípio da celeridade. Essa inversão de fases que ocorre no pregão faz com que a licitação seja muito mais rápida, bem mais ágil do que a regra geral adotada pela Lei 8666. Vamos refletir. A habilitação é uma série de requisitos que as empresas devem comprovar para que elas possam participar do certame. Por exemplo, regularidade fiscal. A empresa tem que comprovar que pagou os seus tributos, seus impostos
Certinho. Regularidade com o Ministério do Trabalho, com fundo de garantia. Habilitação técnica, se for uma construção, se for uma reforma, independente, se for um serviço técnico, essa empresa ela tem que comprovar que ela tem profissionais daquele ramo, daquela área. Enfim, a empresa que quer participar de um certame, de uma licitação, ela tem que comprovar a habilitação. No pregão é o seguinte, primeiro julga as propostas. Como que interessa no pregão o menor preço? Julgando as propostas, o primeiro local vai ser o preço mais barato, é o menor preço. A habilitação só será verificada desse primeiro colocado. Diferentemente das demais modalidades de licitação da Lei 8666, em que a administração primeiro vai verificar a habilitação de todos os participantes, para depois julgar. Imagina a demora. Imagina uma licitação que tem 1000 participantes e a administração verificando a habilitação desses 1000 para depois julgar. Super demorado. No pregão é bem mais rápido. Primeiro julga. Primeiro lugar, dele que será verificado toda a habilitação. Se não der certo, passa para o segundo lugar, o que é muito mais rápido. Tá ok? Então, na frente dessa inversão de fases, anotem no caderno de vocês, ou então no próprio slide, princípio da celeridade. Vamos continuar. Pode ser conduzido de forma eletrônica, que está lá, regrinha, decreto 5.450, não se aplica a obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. Chama atenção para os serviços de engenharia. O decreto 5.450 não fala em serviços. E é esse entendimento também do Tribunal de Contas da União. Então, se na sua prova vier, de acordo com o decreto 5.450, aí você não vai levar em consideração serviços. Mas se na sua prova vier, de acordo com o decreto 3.555, você vai levar em consideração o serviço. Você vai falar que não é possível a utilização do pregão para obras e serviços de engenharia. Então, muita atenção. Decreto 5.450, como é que vem? Não é possível a utilização do pregão para obras de engenharia, locações imobiliárias e alienações em geral. Já para o decreto 3.555, leve em consideração obras e serviços. Cuidado na hora de fazer a prova. Pregoeiro. Pregoeiro, que é aquela pessoa que vai conduzir o pregão. Ele é designado entre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação. Então, quem será o pregoeiro? Designado entre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação. Aqui vocês têm que ter um pequeno cuidado. A Lei 10.520 diz que junto com o pregoeiro também será estabelecida uma equipe de apoio para auxiliar o pregoeiro. Essa equipe de apoio, quem que irá compor essa equipe de apoio? Ela será composta em sua maioria por servidores públicos, preferencialmente do órgão ou entidade responsável pelo certame. Cuidado, palavras mágicas que a FCC troca na hora da prova. A equipe de apoio será composta em sua maioria. O que poderia vir na sua prova? A equipe de apoio será composta exclusivamente por servidores públicos? Não. A lei diz em sua maioria por servidores públicos, preferencialmente por aqueles que compõem o órgão ou entidade que está promovendo o pregão. Fiquem atentos a isso. Vamos continuar. O próximo item fala do pregão no âmbito do Ministério da Defesa. No Ministério da Defesa, o pregão poderá. Anotem para mim essa palavra também muito importante. Voltando aqui, peraí. Pregão poderá. Anotem aí, poderá. Poderá ser conduzido por um militar no âmbito do Ministério da Defesa. O que a FCC já cobrou? No âmbito do Ministério da Defesa, o pregão poderá, no âmbito do Ministério do Exército, o pregão poderá ser, o pregoeiro poderá ser o militar. Errado, porque é o Ministério da Defesa. Outra questão já cobrada pela FCC.
No âmbito do Ministério da Defesa, é obrigatório que o pregoeiro seja um militar sob pena de nulidade. Errado! Porque a Lei 10.520 vem nos dizendo que poderá ser um militar no âmbito do Ministério da Defesa. Se é poderá, significa que é uma faculdade. O Decreto 5.450, artigo 10º, parágrafo 4º, diz que somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor ou militar que reúna qualificação profissional e perfil adequados, aferidos pela autoridade competente. Então, o pregoeiro não é qualquer um. O pregoeiro ele tem que ter uma qualificação para isso. Então, qualificação profissional e perfil adequados. Decreto 5.450. Caberá ao pregoeiro, em especial, conduzir a sessão pública na internet. Gente, decreto 5.450 não trata do pregão eletrônico? O pregão eletrônico ocorre onde? Na internet. Então, nesse caso, o papel do pregoeiro é conduzir a sessão pública na internet, por ser um pregão eletrônico. Convocação. Isso aqui é outro item muito importante. Publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de grande circulação local e facultativamente por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação em jornal de grande circulação. Aqui é aquele momento que eu falei com vocês. Abram um caderno e façam uma diferenciação entre as características do pregão e as características das demais modalidades da Lei 8666. Por qual motivo? Como é a forma de publicidade do pregão? Edital. O edital tem que ser publicado. Esse edital vai ser público. Onde o edital será publicado? De acordo com a Lei 10.520, basta publicação em meio oficial, ponto final. Basta publicação em diário oficial, ponto. E facultativamente em jornal, não existindo, se não existir diário oficial, jornal de grande circulação local ou então de grande circulação no município, se houver. Então, regra. Publicação em diário oficial, ponto final. Se não existir diário oficial, circulação em jornal de grande circulação, publicação em jornal de grande circulação local ou de circulação no município, ponto final. E facultativamente em qualquer outro meio de divulgação. Se quiser divulgar um pregão pelo rádio, pela televisão, problema. É obrigatória a divulgação no diário oficial. É isso que a lei do pregão vem nos dizendo. Isso é bem diferente da Lei 8666. A Lei 8666 trata de requisitos cumulativos. De acordo com a Lei 8666, o edital deverá ser publicado em diário oficial ou da União ou do Estado ou do Distrito Federal e em jornal de grande circulação no Estado e no município, se houver. Então, notem que na 8666 existem requisitos cumulativos. É obrigatório publicação no Diário Oficial e também em jornal de grande circulação no Estado e no município, se houver. Diferentemente do pregão. No pregão, basta, de acordo com a lei, a publicação em Diário Oficial. Se não existir, que esse pregão vai ser publicado em jornal de grande circulação. Então, primeira observação é essa da diferença da lei do pregão para as demais modalidades de licitação. Só que não cai na sua prova o decreto 5.450? Esse decreto, ele trata de uma previsão que eu ainda não vi sendo cobrado pela FCC, mas como tudo pode acontecer, vocês vão ficar atentos a isso. Nesse decreto 5.450, ele vem tratando que não basta a publicidade do edital no Diário Oficial. Dependendo do valor do pregão, é necessário que ele seja publicado também na internet e também, dependendo do valor, em jornal de grande circulação local. Tudo vai depender do valor. Como eu já disse, essa previsão da publicação do edital de pregão previsto no decreto 5.450 não é muito cobrada em prova, mas tudo pode acontecer. Deem uma lidinha. Aí você vai falar, mas professora,
O que eu faço na hora da prova? Se vier falando de acordo com a lei do pregão, ou então se não vier falando nada, só estiver falando do pregão, você vai levar em consideração o que está escrito na lei do pregão. É obrigatória a publicação do edital em diário oficial, ponto final. Não existindo, se não houver publicação em jornal de grande circulação local. Agora, se vier na sua prova, de acordo com o decreto 5.450, vocês se lembrem que, de acordo com esse decreto, a depender do valor do pregão, é necessário também publicação na internet e também, dependendo do valor, em jornal de grande circulação local. Tá ok? Então, fica a dica aí. Vamos continuar. Intervalo mínimo. O prazo fixado para apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. O que é intervalo mínimo? É o prazo mínimo que deve existir entre a publicação do edital e o oferecimento das propostas. Por que é chamado intervalo mínimo? Porque é o menor prazo que a administração tem a obrigação de garantir aos licitantes para que eles possam elaborar a proposta que eles irão oferecer. Não é do dia para a noite que um licitante que quer participar vai reformular uma proposta. Não é assim que funciona. Ele precisa de um prazo e esse prazo a gente dá o nome de intervalo mínimo. A lei fala qual será o intervalo mínimo. Se é intervalo mínimo, significa que ele pode ser maior. Então, no mínimo, a administração pública deverá assegurar o intervalo de 8 dias úteis entre a publicação do edital e o oferecimento das propostas. Então, no mínimo, o licitante vai ter 8 dias úteis a contar da publicação do edital, a contar da publicação do aviso, para oferecer as suas propostas. Lembrem-se que são dias úteis. Se vier na sua prova apenas 8 dias, está errado, ok? Esse prazo também é um prazo diferenciado. Lá na Lei de Licitações e Contratos, existem outros prazos mínimos para as demais modalidades. Lá na Lei de Licitações e Contratos, são prazos múltiplos de 5. Né? Toda vez que você vê um múltiplo de 5, 30 dias, 15 dias, 45, Lei de Licitações e Contratos. 8 dias úteis, que é um número mais exótico, que não se encaixa no padrão da Lei 8666, se trata do pregão. Oralidade no pregão. No curso da sessão, o autor de valor mais baixo, os das ofertas com preços até 10% superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. Então, oferecidas propostas, a administração vai chamar aquela proposta de valor mais baixo e aquelas propostas de valor até 10% superior à de valor mais baixo, para que esses indivíduos façam lances verbais e sucessivos. Não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Notem aqui o princípio da oralidade. A administração pública no pregão vai fazer de tudo para chegar a uma proposta mais vantajosa, a um preço mais baixo, porque se trata de bens e serviços comuns e o que interessa é o preço. Existe uma outra previsão de oralidade também que costuma cair na FCC, que é a seguinte: no final da licitação, tem lá o primeiro colocado, pode o pregoeiro negociar oralmente com esse primeiro colocado para tentar cair ainda mais o preço. Isso é possível. Então, não significa que o primeiro colocado lançou a proposta que ele vai ser contratado exatamente pela proposta oferecida, porque o pregoeiro pode tentar negociar com esse primeiro colocado, negociar oralmente com esse primeiro colocado. Vamos continuar. Recurso. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias
para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurados vista imediata dos autos. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Isso aqui é o princípio da celeridade. Por qual motivo? Quanto mais atos puderem ser aproveitados, mais rápido será esse procedimento, mais rápido será o pregão. Então, o recurso, como é que funciona? Declarado vencedor, aquele licitante que não concordar, ele pode se manifestar. Lembrando que a manifestação é imediata, mas a motivação, a intenção do recurso poderá ser oferecida no prazo de 3 dias, sendo que a manifestação é imediata. É vedada a exigência de... Então, num procedimento do pregão, o que será vedado? Primeiro e mais importante, garantia de proposta. Essa é uma questão também bastante cobrada em prova, porque distingue o pregão das demais modalidades de licitação. No pregão, não será exigida garantia de proposta. Como assim? Lá na Lei 8666, quando o licitante, pelo simples fato de participar da licitação, a administração poderá exigir desses licitantes que seja depositado um percentual de até 1% o valor do contrato. Até 1% o valor de uma futura contratação. Isso lá na Lei 8666. No pregão, o licitante não tem que oferecer garantia de nada durante a licitação. Lógico, quando for realizado o contrato, pode ser exigida uma garantia sim, porque essa garantia é garantia contratual e não a garantia para participar do certame. O que a Lei 10.520, Lei do Pregão, vem nos dizendo que é vedada a exigência de garantia para participar do pregão. Então, não vai existir garantia do pregão, diferente da Lei 8666, que o simples fato do licitante participar daquela modalidade, daquele procedimento licitatório, deverá oferecer garantia. Então, muito importante essa característica. Depois, é vedada a exigência de aquisição digital pelos licitantes como condição para a participação no certame e pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores aos custos de sua reprodução gráfica e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. O prazo de validade das propostas será de 60 dias, se outro não estiver fixado no edital. Outro tema muito cobrado é o seguinte: a administração terminou o procedimento do pregão, encontrou a proposta mais vantajosa, classificou os candidatos. A administração ela é obrigada a realizar o contrato? Não, a administração não é obrigada a realizar o contrato. Ela é obrigada a adjudicar o objeto do contrato ao vencedor. O que significa isso? Ela é obrigada a reservar o contrato ao primeiro colocado. Se por um acaso ela vier a contratar, ela deverá seguir aquela ordem de classificação, contratando, logicamente, com o primeiro candidato. Isso é a adjudicação compulsória. Mas a adjudicação compulsória é diferente de contratação compulsória. Errado, a administração não está obrigada a contratar. Ela está obrigada a adjudicar, a reservar o objeto do contrato ao primeiro colocado. Mas o licitante que participou, a empresa que participou da licitação, ou então o indivíduo particular que participou daquela licitação, ele é obrigado a contratar com a administração? O licitante, ele fica vinculado ao valor oferecido, ao valor da proposta, por um prazo de 60 dias. Se ele é procurado pela administração pública para realizar o contrato, para realmente a administração adquirir aqueles bens oferecidos por ele, ou então a prestação de serviço que ele pretende oferecer, nesse prazo de 60 dias, e ele desiste, ele vai sofrer uma sanção, ele vai sofrer uma penalidade. Então, o licitante, ele fica vinculado à proposta oferecida por um prazo de 60 dias. Ultrapassou esse prazo, a administração bobeou, deixou para lá, passou esse prazo. Depois desse prazo, se a administração ainda assim quiser contratar com esse licitante, com esse primeiro colocado, ele é obrigado a aceitar? Não é obrigado. Por qual motivo?
Porque vai passando o tempo, gente, existe inflação, existe correção monetária, que deveria existir uma correção monetária nesse valor da proposta. Quanto mais o tempo vai passando, o valor da proposta ele não se torna um valor autêntico, devido justamente à existência da inflação. Por isso, o licitante fica vinculado ao valor da proposta por um período de 60 dias. Aqui existe uma outra diferença entre a lei do pregão e a lei de licitações e contratos, lei 8666. Qual que é a diferença? No pregão vem dizendo que o licitante ficará vinculado ao valor da proposta oferecida por um prazo de 60 dias, se outro não estiver previsto no edital. Grifem para mim, por favor. Se outro não estiver previsto no edital. Então, pode ser que a administração pública venha dizendo que o licitante ficará vinculado ao valor da proposta oferecida por um prazo de 30 dias? Pode. Se no edital tiver assim, tudo ok, tudo ótimo, porque a lei de pregão permite. Isso é diferente da lei 8666. Na lei 8666 fala o seguinte: o licitante ficará vinculado ao valor da proposta por um período de 60 dias. Ponto final. Não existe a possibilidade da administração no edital estabelecer um prazo diferente de 60 dias. Aqui no pregão, a administração pode sim estabelecer um prazo diferente de 60 dias. Então, esse é um tópico que vai para o seu caderno na diferenciação entre pregão e a lei 8666. Sanção. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios e será descredenciado do SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 14 do artigo 4º dessa lei, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais combinações legais. Aquele indivíduo, então, que descumpre o contrato, ou então que não aceita, ele não quer aceitar a proposta que ele mesmo ofereceu, quando ele frauda a licitação, ele vai sofrer uma punição. Que punição é essa? Esse indivíduo ficará impedido de contratar com os entes federados por um período de até 5 anos. Notem que o indivíduo ficará impedido de contratar com a União, com os estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, com todos os entes da federação. Muito comum cair em prova. Fulano de tal participou de uma licitação com o município de Juiz de Fora. Uma licitação modalidade pregão. Fraudou esse pregão. Ele ficará impedido apenas de contratar com o município de Juiz de Fora? Ele poderá contratar pelo prazo estabelecido, que será de até 5 anos, com outros municípios, com estados, com a União, com o Distrito Federal? Ele ficará proibido de contratar com todos os entes, com a União, com os estados, Distrito Federal e com os municípios. Essa é uma observação importante. E o prazo é de até 5 anos. Essa sanção também é diferente do que tange ao pregão das demais sanções aplicadas pela Lei 8666, conforme nós veremos na aula da Lei de Licitações e Contratos. Lá existe aplicação de multa, advertência, suspensão e declaração de inidoneidade. Existem mais sanções do que apenas essa do pregão, que é vedação de contratar com a administração por um período de até 5 anos. Também aqui é diferente da Lei 8666. As compras e contratações de bens e serviços comuns no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, quando efetuados pelo sistema de registro de preços previstos no artigo 15 da Lei 8666, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico. Então, quando existir registro de preço, que é uma forma da administração facilitar, agilizar uma licitação, é quando ela mantém já dentro do seu banco de dados umas determinadas empresas pertinentes a certo ramo para facilitar uma futura licitação. Esse sistema de registro de preços poderá ocorrer na modalidade pregão, conforme regulamento específico.
Primeira questãozinha aí da FCC, analista administrador. O governo do estado de Pernambuco, ao realizar licitação na modalidade pregão, publicou aviso no Diário Oficial do respectivo estado, convocando os interessados a participarem do certame. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, foi de 10 dias úteis. A propósito do tema e nos termos do que preceitua a Lei 10.520, o prazo para apresentação das propostas será, letra A, correto, porque a lei prevê o prazo fixo de 10 dias úteis para a apresentação das propostas. Errado, porque a lei prevê um intervalo mínimo de 8 dias úteis para a apresentação das propostas. B, correto, vez que tal prazo não deve ser inferior a 8 dias úteis. Esse é o nosso gabarito, essa é a questão correta. A lei do pregão, ela traz um intervalo mínimo, ou seja, o menor prazo que deverá ser assegurado ao licitante, que é de 8 dias úteis. Significa dizer que a administração no edital pode estabelecer um prazo superior a esse, conforme foi estabelecido na questão 10 dias úteis. Então, tudo bem, pode ser 10 dias úteis? Pode, sem problema nenhum. Não pode ser inferior a 8 dias úteis. Letra B é o nosso gabarito. Letra C, incorreto, pois deve ser inferior a 10 dias úteis. Errado. Deve ser inferior, errado. Incorreto, porque não deve ser contado a partir da publicação do aviso, mas sim do início da fase interna da licitação. Erradíssimo. É sempre contado a partir da publicação do aviso, do edital. Daí para frente tem o início, o prazo, o intervalo mínimo de 8 dias úteis. Significa dizer que pode ser um intervalo maior do que esse. Considere. Número 1. No âmbito do Ministério da Defesa, a função de pregoeiro deve ser desempenhada por militar, sob pena de ser decretada a nulidade do certame. Errada essa questão, já até comentei com vocês, porque não deve ser. A Lei 10.520 fala poderá. Se ela fala poderá, significa que é uma faculdade. Então, não existe pena de decretação de nulidade do certame. A Lei Geral de Licitações aplica-se apenas subsidiariamente ao pregão. Corretíssimo. A Lei de Licitações e Contratos, ela supre alguma omissão na Lei do Pregão. Ela se aplica, então, de forma subsidiária ao pregão. 3. As compras e contratações de bens e serviços comuns no âmbito dos estados, quando efetuados pelo sistema de registro de preços, deverão obrigatoriamente adotar a modalidade pregão? Errado. Poderão adotar a modalidade pregão, que foi o que a gente acabou de ver. Ficou um pouquinho para baixo, mas acho que dá para ler. Nos termos da Lei 10.520, está correto o que consta em letra A, 2. Apenas a segunda questão está correta. Nos termos da Lei 10.520, a equipe de apoio do pregão deverá ser integrada. Lembra que eu contei para vocês palavras-chave? É justamente isso que a FCC cobrou, questão decoreba total e questão para analista área judiciária, decoreba de lei. Então, a equipe de apoio que vai auxiliar o pregoeiro deverá ser integrada. Letra A. Em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, obrigatoriamente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. Errado. Preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. Letra B. Apenas por servidores ocupantes do cargo efetivo ou emprego da administração. Errado. Em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração. Pertencentes preferencialmente ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. Letra C. Em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. Letra C é o nosso gabarito. Letra D. Apenas por servidores? Não. Em sua maioria, por servidores. Apenas por servidores? Letra E também não.
em sua maioria, por servidores. No curso do pregão, o autor da oferta de valor mais baixo e das ofertas com preço até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor, nos termos da Lei 10.520, não havendo pelo menos, letra A, 5 ofertas nas condições narradas, poderão os autores das melhores propostas até o máximo de 3 oferecer novos lances verbais sucessivos, devendo os preços obrigatoriamente circundarem em torno do limite máximo fixado pelo pregoeiro. Errado, não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições narradas. Letra B. 2 ofertas nas condições narradas. Errado, no mínimo 3 ofertas nas condições narradas. Poderão os autores das melhores propostas até o máximo de 3. Oferecer novos lances verbais sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. C. 3 ofertas nas condições narradas, poderão os autores das melhores propostas até o máximo de 3. Oferecer novos lances verbais sucessivos, devendo os preços obrigatoriamente circundarem em torno de limite máximo fixado pelo pregoeiro. Letra D. 2 ofertas, errado, são 3 ofertas e até o máximo de 3. Letras E é o nosso gabarito. Mínimo de 3 ofertas nas condições narradas, poderão os autores das melhores propostas até o máximo de 3 oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Então, questão totalmente decorreba. A Lei 10.520 estabelece que, letra A, o pregão é destinado à aquisição de bens e serviços de natureza intelectual. Erradíssimo. O pregão é destinado a bens e serviços comuns. Letra B. A definição do objeto do pregão é ato realizado na fase externa do pregão. Errado. É ato realizado na fase interna. O pregão, ele tem a fase interna e a fase externa. A fase interna é a fase de elaboração. É o momento que a administração vai verificar o objeto do pregão, o que se pretende contratar com o pregão. Já a fase externa se inicia com a publicação do aviso contendo o edital, contendo o resumo do edital. Então, a partir dessa publicação, inicia a fase externa. Logo, a definição do objeto do pregão faz parte da fase interna. Letra C. No pregão é vedada a exigência de garantia de proposta. Corretíssimo, perfeito. Como eu disse a vocês, no pregão não existe garantia de proposta, diferente da Lei 8.666. Letra D. A equipe de apoio no pregão deverá ser totalmente formada por servidores ocupantes de cargo efetivo. Errado. A equipe de apoio deverá ser formada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargos efetivos, preferencialmente do órgão ou ente que está promovendo o pregão. Viram que essa questão já se repetiu, então se você fez uma questão dessa em casa, caiu assim na sua prova, você já sabia fazer. Letra E. O pregão é incompatível com o sistema de registro de preços. Erradíssimo, porque como nós vimos, é possível que seja utilizado o pregão no sistema de registro de preços. No pregão, se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Nessa hipótese, o pregoeiro, letra A, proferirá sua decisão imotivadamente. Errado. Primeiro que as decisões sempre, nesse caso, devem ser motivadas. Letra B, não poderá negociar diretamente com o proponente. Erradíssimo, porque como eu mencionei com vocês, é possível que o pregoeiro negocie diretamente com o primeiro colocado, com o proponente. Letra C, poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço maior? Jamais preço maior. O objetivo do pregão é sempre o menor preço. Letra D, poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. Perfeito, letra D. Letra E, decidirá motivadamente, sendo, no entanto, tal decisão irrecorrível. Erradíssima letra E, porque é possível que o indivíduo se insurja contra essa decisão.
Enfim, gente, terminamos esse tópico pregão. Espero ter auxiliado no estudo de vocês, sempre com aquelas dicas de sucesso. Ler letra da lei no site do Planalto, fazer muitas questões que tudo vai dar certo no final. Um grande abraço, espero vocês, até a próxima!